Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos no 25º domingo do tempo comum. Hoje a palavra de Deus provoca a nossa vida e a nossa consciência cristã a respeito de um tema bastante difícil, o tema do uso do dinheiro. É claro que nós não podemos pensar que se possa resolver este problema no tempo, em um espaço de uma simples homilia. Mas hoje a palavra de Deus nos provoca e quer iniciar como uma reflexão que nós temos que aprofundar ao longo dos nossos dias e ao longo da nossa vida, a fim de que possamos viver também neste aspecto fundamental da nossa existência, que é a nossa economia, de um jeito de filhos e filhas de Deus verdadeiros. Porque tem tantas pessoas, e talvez a tentação esteja presente também em nós, que pensam que a fé é uma coisa e o uso do dinheiro é outra. E que qualquer coisa que ajude a enriquecer seja lícita. É assim mesmo? A fé não tem nada a ver com o uso do nosso dinheiro? A palavra de Deus hoje nos quer dar um alerta e provocar a nossa reflexão. Na primeira leitura, nós encontramos esta afirmação: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias? E termina a leitura dizendo: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Já aqui nós temos um alerta. Deus não esquece como a gente usa o nosso dinheiro, como a gente aproveita e é justo ou injusto no uso do nosso dinheiro. Mas o Evangelho ainda mais, porque no final do trecho do Evangelho de hoje está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então vocês veem que aqui Deus não está dizendo vocês não podem amar a Deus e aos pobres. Não está dizendo vocês não podem amar a Deus e a natureza. Está dizendo vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não podem pensar de servir a Deus se vocês servem o dinheiro. E vocês não podem pensar de servir ao dinheiro se querem servir a Deus. Então, é isso aqui que a reflexão se impõe a cada um de nós. E a parábola de hoje, tão estranha e tão difícil a se compreender, porque parece elogiar uma atitude desonesta por parte da pessoa que está sendo indicada na parábola, talvez se possa compreender se a gente entende bem as palavras que são usadas. Diz a parábola de Jesus: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Eu penso que aqui nós temos o primeiro elemento para entender bem o que Jesus quer nos dizer. Este homem rico, na parábola, assim como o pai da parábola de domingo passado, é uma figura de Deus Pai. E aqui Jesus diz que quem é o dono da riqueza é Deus. E o homem quem é? É o administrador dos bens que Deus colocou no mundo. O homem não é o proprietário, não é o dono, é o administrador. E o que é que faz? Que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. É isso aqui.
o homem não pode fazer o que bem quer dos bens que Deus colocou no mundo para a vida. É isso o ponto central. Porque quando no final da parábola está escrito que o dono, o homem rico, elogiou o administrador desonesto, a gente fica com raiva. Como administra? Como elogia? Mas o problema do administrador não foi o que ele fez depois para se salvar. Foi o que tinha feito antes. Foi a má administração do início. Depois o que aconteceu? Ele entendeu e mudou o seu jeito de agir. Aqui Deus quer nos dizer uma coisa interessante e importantíssima. Se nós queremos viver neste mundo, que é o mundo no qual vive a injustiça, muitas vezes se fala de dinheiro injusto, de riqueza injusta, nós temos que viver como filhos e filhas de Deus, seguindo uma lógica diferente. E a lógica não é aquela de se sentir donos de tudo e de se fazer donos de tudo. E muitas vezes explorando os outros e esquecendo que Deus é o verdadeiro dono de tudo, humilhando e estragando a vida, mas administrando os bens em favor da vida e em favor de todos, a fim de que todos tenham vida. Este administrador tinha administrado de um jeito desonesto os bens do homem rico. Quantas vezes nós sonhamos no mundo o fato que os bens são divididos de um jeito desigual, injusto. E temos sofrimentos, não somente por causa de doenças, mas temos sofrimentos também por causa de injustiças. Temos sofrimentos por causa de egoísmos e orgulhos, de pessoas que usam os bens para afirmar a si mesmos, muitas vezes contra os outros e acima dos outros, em tantas maneiras diferentes. Jesus está nos dizendo, não vou esquecer de tudo o que eles fizeram. E é isso aqui. Qual é a lógica? A lógica que Jesus nos indica com esta parábola, quando diz que o administrador chamou os devedores do seu patrão e diminuiu a dívida e condonou uma parte da dívida, quer dizer uma coisa interessante. A lógica no reino de Deus não é o acúmulo, como é aqui no nosso mundo. A lógica no reino de Deus é o dom, é a partilha. Este homem converteu a sua vida do acumular para si em distribuir e doar aos outros. E o dono elogiou, porque ele fez o que Deus faz conosco. Deus acumula nossa vida de dons. Nós somos chamados a acumular a vida dos nossos irmãos e irmãs de dons. Nós somos chamados a sermos dons com aquilo que somos e aquilo que temos em favor da vida de todos. Uma vida que se faz egoísmo, que se faz acúmulo de tudo, esquecendo o bem e a vida dos outros, é uma vida que é injusta diante de Deus. Então, Deus quer nos dizer isso, que o homem, o filho, a filha de Deus, nascem para viver como vive o Pai, capaz de doar, capaz de criar vida, capaz de sustentar a vida dos outros, não de matar a vida dos outros com a indiferença, com o egoísmo, com a cobiça e com o cúmulo das coisas. Então vocês entendem como uma simples reflexão não é suficiente para mudar a nossa vida. Mas nós temos que nos sentirmos provocados, fortemente provocados por esta parábola que parece ser injusta, a fim de que a nossa vida pare de ser injusta diante de Deus e de ser mais justa diante daqueles que de fato devem ser irmãos e irmãs na nossa vida. E a coisa interessante é que quando
a reflexão daquele homem que disse: já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. E iniciou a chamar os devedores e ajudá-los. É isso aqui. Quem é que nos acolhe na casa de Deus, senão os pobres e as pessoas que nós ajudamos com a nossa vida? Porque não podemos pensar de nos salvar sozinhos, ou de não ter nada a fazer para viver a nossa salvação. Acolher e viver a nossa salvação significa sermos capazes de fazer da nossa vida e daquilo que somos e daquilo que temos um dom em favor da vida de todos. Tenhamos todos um bom domingo na graça de Deus. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.